Eu acredito que toda empresa que é prevalecente tinha que ter uma escola. Eu quero falar contigo que tá cansado dessa vida medíocre e principalmente sem poder ajudar a sua família. Eu tenho a solução para você. Assista esse vídeo até o final que eu tenho certeza. Sua mentalidade será modificada e você pode mudar a partir de hoje. Só depende de uma pessoa, você. A gente aprendeu de uma forma errada esse assunto, que a gente cria filho do jeito que a gente foi criado. O maior erro de todos. São 3 famílias, a família 1 a gente tem que ressignificar. A família 2 a gente precisa edificar, que é a nossa com o nosso cônjuge. E a família 3 são os nossos filhos que a gente precisa treinar e enviar. É o que a gente tem que fazer. Eu tenho um objetivo que eu quero compartilhar com vocês. É que a única coisa que eu acredito, conhecendo um pouco de política, conhecendo um pouco de empresa, conhecendo um pouco de igreja, conhecendo um pouco de filosofia, um pouco de direito, um pouco de cada coisa que eu estudei ao longo desses quase 40 anos de vida, eu aprendi o seguinte: a única coisa que eu consigo enxergar uma solução para o país é educação. E educação de verdade acontece em casa, não na escola. As pessoas que mais educam seus filhos são os colegas da sala. Pode ser a melhor escola ou a pior escola do mundo. Eu vim de escola pública. Hoje tenho o prazer de ter, de estar formando uma grande rede aí de escolas, aprendendo muito com isso, desenvolvendo frentes com isso. E vou falar de umas novidades para vocês. O que eu percebi? Eu percebi o seguinte: que só tem um jeito de mudar a nação, mudando as famílias. A consciência de um pai, a consciência de uma mãe em relação aos seus filhos. Qual que é o nosso problema? Nós fomos contaminados no modelo do capitalismo, de vamos vencer na vida para dar o melhor para os nossos filhos. E a gente deixou de treinar nossos filhos, ensinamos eles a correr atrás dessa liberdade de grana, e a gente acaba não treinando eles. A gente vai lá, até num modelo competitivo entre marido e mulher. Não estou falando, se você gosta disso, continue fazendo. Só que aí você pega uma pessoa que não cuida dos filhos dela para fingir que cuida dos seus. E aí acontece o seguinte: os filhos dela estão sem ter cuidado, o seu está sendo mal treinado. Na verdade elas estão vigiando para ele não morrer. A verdade é essa. Vocês estão percebendo isso, né? Você contrata uma babá ali, ela pode ser gente boa, ela está vigiando para não morrer, que eu acho que é a preocupação que você tem. Resumindo, a nossa geração é uma geração fraca por isso. E a nossa geração precisa de treinar. Quantos pais, ao longo de 10 anos com seus filhos, não pararam para jogar um futebol, mas o dinheiro tem para pagar o professor? E você não consegue ver o caráter do seu filho sendo desenvolvido. Algumas vezes que eu vou jogar bola com meu filho, eu sempre assusto do tanto que ele está avançando, os 2 maiores, são 4. O quão eles estão diferentes, o quão eles são brigões. Eu falo: peraí, cara, por que vocês estão fazendo isso? Tem um pai aqui na escola, o Wanderson, que é meu vizinho. A gente estava jogando bola, eu fui jogar bola com as crianças, ele apareceu e a gente foi jogar. E aí jogando, um dos nossos filhos ali, ele tem 2, eu tenho esses 2 maiores também. E aí um deles brigou e saiu correndo. E aí eu falei: poxa, mano, se não tem um pai para ver uma cena dessa, essa criança vai ser alguém que vai desistir na vida. E aí a gente trocou ideia: vamos parar de jogar futebol, deixa eu trocar uma ideia com vocês. Eu tô aqui há quase 2 horas jogando bola, e eu percebi uma coisa: eu vim da quebrada, lá a gente ria o tempo inteiro. Se alguém desce debaixo das nossas pernas, caneta ou chapéu, a gente ria. Vocês ficam malucos, vocês não gostam. Vocês não estão rindo para jogar, vocês não estão rindo para curtir. Parece que isso aqui é um negócio ruim. E na hora que contrariou, você saiu como se tivesse que desistir disso aqui. Nunca faça isso, senão você vai ser um desistente na vida. A hora que deu aquele recado, eu não vou expor qual é o filho, se é meu, se é dele. Eu sei que eu e o Vandes começamos a falar com os meninos juntos. E eu falei: qual que é a de vocês? Só que na verdade a culpa é nossa. A gente se assusta pelo pouco de tempo que a gente gasta com eles. Eu já ajudei a consertar o caráter de criança lá dentro de casa, jogando joguinho de tabuleiro, de carta. Porque você vê que a pessoa está com a tendência a fazer um negócio. Mas peraí, eu estou vendo o que você está fazendo. Então a sugestão que eu dou para essa nação é: nós precisamos nós precisamos investir mais tempo com os nossos filhos. A gente tem um grupo de pais lá, a gente fez uma ação juntos que foi ler o livro, do James Dobson, Criando Meninos. O tanto que foi importante, eu vi o relato de vários quando terminaram o livro. Eu estou lá acompanhando, apesar da política e tudo, eu estou lá acompanhando os relatos, Acompanhei quando a maioria terminou. Cara,
a gente não sabia que tinha que dar atenção para o menino. A gente às vezes dá atenção para a menina, mas quando você vê um livro daquele, lá tem as estatísticas que quem suicida mais é homem, quem mais vai para a cadeia é homem, quem mais tem delinquência é homem, e a gente acaba deixando os homens de lado. Engraçado, são os homens que protegem a sociedade. Os homens fracos, a sociedade fica que jeito? Aí você imagina, a gente tá fabricando um monte de homem fraco. E as mulheres? Vamos falar só dos homens. Se a geração tiver homem forte, a gente está em paz. Homem que é forte controla a sexualidade. Homem que é forte gera riqueza. Homem que é forte respeita a família. Homem que é forte, então nós precisamos treinar uma sociedade forte. Você está vendo as chaves que estão sendo faladas nesse vídeo. Anota tudo. Irá precisar de tudo. Se fez sentido para você, não esquece de deixar o seu like e comentar aquela pessoa que precisa ouvir isso e compartilha para aquele amigo que não sabe o que fazer da vida. Eu sinto um encargo muito grande no meu coração em relação ao ensino. Quando eu resolvi ter a nossa própria escola, eu decidi no meu coração por um motivo. Meu filho estudava na escola confessional, fui numa reunião, falaram assim para mim: você é pai dele, Doloroso? Ele sabe mais Bíblia aqui que qualquer um. Aí eu falei: como que uma escola confessional, um menino sabe mais Bíblia? Ele corrigindo o professor, tal, porque ele é brabo, assim, a gente investiu muito em contar a história para ele, ele conhece as histórias e desafia a gente. Eu falei: eu não quero meu filho estudando aqui, eu quero meu filho, já que ele é tão bom de Bíblia assim, eu quero ele estudando numa escola que não é confessional, quero que ele leve isso para outro lugar. Fui para essa doideira da minha cabeça, meia da minha esposa. Fomos para uma escola, acho que a melhor escola que tem aqui no Alphaville. Aí ele foi para essa escola, o menino parecia um robô, até girar assim, ó, tudo comportadinho, eu já não gostei. Eles, os dois, né, maiores, todo formatadinho, seguindo exatamente como se fosse um robô. Eu começava a chamar eles de menino, aí eu colocava o nome da escola. Aí eu falei: nossa, vocês são os meninos tarará. Aí eu falei: cara, acorda. Eu quero que vocês pensem diferente, eu não quero que vocês pensem igual todo mundo lá na escola, não. Eu quero que vocês pensem diferente. Aí eles começaram a ficar no padrão da escola, foi muito engraçado. Aí eu troquei ideia com a Carol, falei: é isso que você quer? Se você quiser isso, esses meninos assim, eles são pessoas desses feed muito rico que não dá atenção para nada. Eles vão virar essas máquinas, é isso que você quer? Não, eu quero outro tipo de educação. A gente foi numa outra escola confessional e a gente não gostou da escola por alguns motivos. Eu falei: Carol, vamos abrir uma escola. A gente acabou comprando algumas escolas, né? São duas marcas, né? Tá abrindo duas nos Estados Unidos agora, vai abrir em Portugal também. E a gente nesse último ano estava ajustando o que é o modelo de uma escola. E aí que veio no meu coração: no próximo ano eu comprei uma área aqui em Alphaville e essa área tem 250 mil metros quadrados. Eu quero que as crianças fiquem na natureza. Eu quero que as crianças estejam envolvidas num processo de liberdade e criatividade. Então está em processo de reforma. E eu percebi uma coisa: todas as minhas empresas, eu estou pedindo para todos os CEOs me entregarem os planos estratégicos e executivos do próximo ano. E eu defini que a gente vai para um próximo nível. E eu estou pensando, por que a gente não faz isso com as escolas? E não só com as nossas escolas, com a nossa parte de gestão, mas com os pais em relação aos seus filhos. Eu queria discutir isso. Queria começar a discutir nisso. Está aberto aqui, ó. As pessoas estão assistindo também. Quem não conseguiu vir e estava a fim de vir, você pode assistir aí, depois fica gravado. Mas a grande verdade é: em 2025, quanto tempo a mais que a gente vai passar com os nossos filhos? Quanto tempo a mais que a gente vai investir neles? Vou explicar por quê. De ouvir isso aqui pessoalmente, eu queria chamar a atenção de vocês, eu não esqueço disso. Eu tive um mentor, que é um dos caras mais extraordinários do mundo. É claro que foi um mentor à distância. E o dia que eu encontrei com ele pessoalmente, eu assisti isso aqui, meu coração em relação a treino de filhos mudou. Isso aqui é o plano cartesiano. E a linha que eu vou fazer aqui agora é da idade de nascimento do seu filho. Seu filho está aqui no ano 0, né? Ele acaba de nascer. Aí ele vai crescendo a idade dele aqui, ó. Então aqui está lá no final da vida. Quando ele chega bem aqui, ó, vou colocar essa referência como 15 anos. Vou deixar branco. Aqui, ó, é o tempo que você deveria dar para ele. Olha que loucura. Aqui está 0. Aqui, ó, está numa escala de dá 10 horas de tempo para essa criança. Quando a criança acaba de nascer,
você tinha que estar dedicado em dar muito tempo para essa criança. Esse seria o gráfico perfeito que eu aprendi com o Daniel Goleman, que é um PhD de Harvard, o cara que criou, é o precursor da inteligência emocional. Esse gráfico é o perfeito. Mas olha que interessante, a gente quer crescer nosso tempo de qualidade com os nossos filhos desse jeito aqui, ó. Na hora que eles começam a ser pessoas bem interessantes na vida ali, aos 20, a gente quer que eles fiquem perto da gente. E os nossos filhos querem ir embora. E aí você tem que zerar a sua atenção, porque ele não quer te dar atenção mais. É assim que os pais fazem. Não dão atenção que deveria aqui. E aí quando você está querendo dar a atenção dele, ele dá a atenção dele e vai embora. Ele não quer mais passar nada com você. Então qual seria o gráfico certo? As crianças vão crescer e vão embora. Nós temos que dar muita atenção no começo e ir diminuindo ao longo do tempo, porque isso aumenta a percepção de governo do seu filho. Acabei fazendo fora do eixo aqui. Deixa eu pegar aqui, ó, aqui. Os primeiros anos de uma criança é onde ela precisa ter toda a referência do pai, toda a referência da mãe. E os próximos anos não tem. É aqui que eu queria chamar sua atenção. Os pais não precisam aumentar ao longo dos anos o nível de atenção, é o contrário. Quando bem feito no começo, eles têm que diminuir o nível de atenção. Então por que você está falando isso? Você nem sabe o tempo que eu dou de atenção? Eu sei que você está na vida chamada correria. Eu sei que é muito importante o seu trabalho, eu sei que a sua meia hora, até 3 horas dentro do carro é muito importante. Mais importante é treinar esse povo aí. Sabe por quê? Porque não tem nenhum senso de prosperidade que ganha de um senso de ver seu filho cumprindo aquilo que Deus chamou ele. Não tem riqueza que compara você olhar para ele e falar: olha o que eu treinei, olha que obra de arte. Filho para mim é igual investimento, alguns vão dar errado, tá? Deus me livre, está amarrado. Não, isso é se você treinar, ainda tem chance de dar errado. Sim ou não? Você dá o melhor treino, não é melhor escola não. Melhor treino, explica tudo. Às vezes, um colaborador, eu vejo assim, um espírito inocente na pessoa. Eu nem preciso perguntar, eu já sei que o pai não ajudou a treinar a pessoa. Quando eu sinto essa frequência na pessoa, eu chego e falo: eu vou te ensinar como um pai ensina um filho, porque eu sei que você não aprendeu com seu pai. Meu pai morreu quando eu era criança. Ou então meu pai largou a gente. Aí você ouve a pessoa entregar o relato, aquele espírito de inocência está na pessoa, sabe? Porque ela não aprendeu o traquejo da vida com o pai. Ela não aprendeu a malícia com o pai. É muito interessante isso. Então, o que eu quero sugerir para vocês? Eu acho que nunca é tarde, tá? Mas a minha sugestão é o seguinte: antecipe o mais rápido que você puder um tempo alto de qualidade, para que no próximo ano você não precise aumentar o tempo, mas pelo contrário, o investimento bem feito no tempo de qualidade com seu filho, de treino, vai fazer que no próximo ano você diminua a carga. Por quê? Porque quando você está dando muita atenção e formando, essa atenção vai diminuindo, ele vai crescendo e assume o próprio governo. E a intenção é que quando chega aos 15 anos de idade, esse X aqui aconteça. Por que o Daniel Goleman mostrou esse gráfico e mexeu com o mais profundo do meu coração? Porque ele falou: cara, eu tô dos 365 dias do ano, eu estou ocupado 200. Ele é um cara brabo com agenda e com tudo. E aí o que acontece? Ele dava pouca atenção para as crianças. Só que com o passar do tempo, ele ia dedicando a cada ano mais tempo com os filhos, e os filhos negando ficar perto dele. E aí o cara precisou experimentar na pele. Ele que estudou 40 anos, turmas na escola, ele que fez grandes estudos poderosos, ele estava sofrendo um estudo com os próprios filhos. Então se alguém tivesse dado essa aula para ele, o que ele ia fazer? Ele ia parar com esse 200 dias de 365. Você imagina, o cara fica praticamente 2/3. O cara fica praticamente 2/3 do ano aí, ó, quase 2/3, 54, né, 75% do ano fora de casa. Aí cada novo ano ele falava: agora eu vou dar só 180 dias. Quando ele percebeu que ele ia dar mais tempo para os filhos, e os filhos estavam crescendo, os filhos já não queriam mais. E aí qual que é o problema nosso? A gente não sabe que os nossos filhos vão nos repudiar daqui uns dias, que é necessário que eles se levantem contra o nosso governo, senão eles não assumem o deles. Que?
É. Se a criança, ela não... Adolescente, né? Na verdade, nem era para ter essa expressão adolescente, né? Porque no mundo oriental, com 12 anos de idade, os caras já são tratados como adultos. Aqui a psicologia moderna do Ocidente fala que com 24 está acabando a adolescência. O que vocês acham? De 24 anos está acabando a adolescência? Eu lembro de trabalhar com 9 anos de idade, vigiando o carro, e o pau quebrou, nunca mais vi falar de adolescência. Mas vou te explicar qual que é a intenção do meu coração. Eu acredito que toda empresa que é prevalecente tinha que ter uma escola. Toda empresa. Obrigado por assistir esse vídeo. Você é especial pra gente. E toda essa sabedoria deixamos como forma de contribuição para o seu futuro. Nunca esqueça, depende mais de você do que dos outros.